estamos começando o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Você que nos acompanha sabe que o Cidadania é uma parceria entre a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral, sendo exibido agora em novo horário, toda quinta às 4 horas da tarde, aqui no canal 23.2 da TCM, a TV Câmara. E para você que ainda não conhece o Novo Eleitoral, acesse novoeleitoral.com, um portal de notícias, de informação, artigos de opinião, livros, tudo sobre direito eleitoral e direito partidário. Próximo ano em que nós iremos às urnas, então é importante você se manter sempre bem informado sobre seus representantes, seus candidatos. Então acesse novoeleitoral.com. Bom, Cidadania é um programa que busca levar até você informação nos mais variados assuntos, temas, sempre buscando também abarcar questões jurídicas, né? E você sabe que o nosso programa conta com o quadro Em Pauta com Herval Sampaio. Mas hoje nós temos uma novidade. Herval está aqui no estúdio conosco, nós vamos conversar um pouco com o nosso convidado. Então eu já dou as boas-vindas novamente a Herval Sampaio, que veio hoje participar aqui do programa especialmente. Exato, Joyce, que alegria enorme, não é? Eu que estou ausente aqui, pelo menos sempre aqui, claro que o nosso quadro, né, a gente sempre está por aqui, voltando, né, faz tanto tempo, não morando mais em Mossoró, infelizmente, mas sempre presente com você, amiga e amiga que acompanha o Cidadania, dentro dessa linha de realmente mostrar para você temas polêmicos e fazendo você se tornar efetivamente o cidadão. Como o Joyce colocou, essa parceria que nós temos entre a TV Câmara e o Instituto Novo Eleitoral, no ano, né, o ano realmente, próximo ano é muito importante, um ano de eleições, você tem que realmente estar respirando cidadania. Cidadania não é só votar e ser votado, tem uma amplitude bem maior e realmente a gente vai discutir, não só com o convidado de hoje tem também esse quê de cidadania no sentido mais amplo do termo, mas com diversos outros temas e convidados que justamente vão ampliar esse conceito de cidadania. Mas, Joyce, eu vou deixar para você, justamente nesse dia especial, realmente eu estou até emocionado, né? Fazia tanto tempo que eu não estava ao vivo aqui no programa Cidadania, esse projeto que chegou para ficar, tanto é verdade que eu saí, tive que ir embora, né? Não me canso de dizer, eu não queria ter ido, mas fui para Natal, mas o programa fincou, realmente a TV Câmara não deixou que o Cidadania fosse embora, a gente fica feliz. Tanto é verdade que Joyce ficou aqui, nunca saiu ela, outros apresentadores vieram, o quadro ficou e a gente sempre trazendo convidados especiais. Agora hoje tá super diferente, parece que o convidado hoje é de fora, né? O convidado realmente veio de longe, não é isso mesmo, Joyce? É isso aí, Herval. E antes de apresentá-lo, só lembrando que se você quiser entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, você pode acessar o nosso Instagram, programa Cidadania, temos também o Facebook Cidadania e temos o nosso número de WhatsApp, pode adicionar o 999059769, pode deixar sua dúvida, sua sugestão para os próximos programas, seu elogio, sua crítica. Nós estamos aqui para escutar você, cidadão, e para construirmos juntos esse canal que é de cidadania. E como Herval já adiantou, o nosso convidado, hoje é um programa todo especial, né? Verdade. Com Herval também aqui apresentando e com o nosso convidado também, que não é da cidade. Verdade. Né? É uma pessoa altamente gabaritada, Ave né? Maria. Eu acho assim, eu vou arriscar dizer que talvez o palco, vamos dizer assim, o palco da cidadania, talvez nunca tenha recebido, pelo menos em termos de graduação, realmente a pós-graduação dele, realmente talvez não tenha recebido com tantos títulos, com tanta bagagem cultural, esse convidado de hoje, que veio também com outro, né, outro convidado de bastidor, que também vai vir aqui para o programa Cidadania. Vamos falar dele, né? Professor da Universidade Federal do Paraná. Vou deixar para você anunciar, eu que tenho o prazer realmente de ser aluno dele. Vim para Mossoró, todos sabem que eu estou vez por outra aqui em Mossoró como aluno. A pessoa olha para mim, o doutor Herval, tanta coisa por aqui. Doutor Herval é aluno, sempre serei aluno, né? E esse convidado hoje é meu professor.
Pois é, como a Erval já adiantou, o professor Paulo Ricardo Opusca, ele que é professor do Programa de Mestrado Interinstitucional entre a Universidade Federal... Pois é, programa de doutorado, né? Desculpe. O programa de doutorado é interinstitucional entre a Federal do Paraná e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né? Enfatizando também a importância dessa parceria entre as universidades, né? A nossa UERN, que nós tanto defendemos aqui no programa, fazendo aí essa parceria e trazendo esses profissionais tão gabaritados para também alavancarem, né, o nosso Talvez você tenha se lembrado, universidade. Joyce, porque a UERN tanto inovou com um mestrado interinstitucional, foi um mestrado muito importante, foi feito com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse mestrado tem frutos assim fantásticos. Eu não participei porque eu já era mestre pela Universidade de Fortaleza e agora realmente inovou mais ainda, fazendo esse doutorado com a Universidade Federal do Paraná, o professor Paulo Opusca. Vocês já vão conhecer esse professor fantástico, essa figura humana assim fantástica. Se vocês acham que eu sou assim agitado, esse professor que fala muito, vocês vão ver que realmente ele realmente é do meu estilo. Dizem que eu estou parado na frente dele. Ele é realmente mais ativo do que eu. Professor, o pessoal está falando isso, né? Não sei se é verdade. Talvez eu não sei se nas câmaras, eu não o conheci ainda nas câmaras, né? Não o conheci, nós vamos ver, a galera vai ver aqui agora. Porque eu sou agitado tanto nas câmaras quanto fora das câmaras. Mas vamos ver o professor Paulo Opusca dentro das câmaras, né? Aqui está com a gente também outro aluno e também conhecido, que é o advogado e professor, aluno de doutorado comigo, professor Humberto Fernandes. Ele pode testemunhar. No próximo programa que ele vier aqui, ele vai testemunhar se eu estou realmente dizendo mentira ou verdade sobre esse estilo também, vamos dizer assim, um pouco mais agitado, um pouco mais elétrico do professor Paulo Opusca, que eu vou aqui complementar. Além de ser professor desse doutorado interinstitucional, um dos professores, pelo menos para mim, que eu quero registrar aqui, mais brilhantes que eu tive dentro da minha vida acadêmica. Estou aqui com ele, aqui finalizando praticamente, ele já esteve com a gente na cidade do Natal. É justamente o brilhantismo desse doutorado, ele é feito em duas etapas, na cidade do Natal e na cidade de Mossoró. Isso aqui, realmente ele vai falar um pouquinho, vou deixar ele falar sobre o doutorado interinstitucional e sobre as potencialidades desse doutorado. O professor também tem outra habilidade fantástica, além de ser professor advogado, né, advogado militante também, mas também está numa área parecida comigo, né? Eu que sou presidente hoje da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, foi o que me levou justamente à capital. Ele é secretário-geral do Sindicato dos Professores da Universidade Federal do Paraná. Esse sindicato que é conhecidíssimo no Brasil inteiro, um dos sindicatos mais atuantes no Brasil inteiro. Ele também entende dessa área, né? E é professor de uma das disciplinas mais interessantes, eu estou achando muito interessante, principalmente no momento atual, que é a dinâmica entre direito do trabalho e economia. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. É tão importante a gente fazer essa mesclagem entre o direito do trabalho e entre a economia. Então, sem mais delongas, né? A gente ainda tem tempo aqui no primeiro bloco, ou não? Acho que tem, né? Para que o professor faça as suas considerações iniciais, né? Eu aqui sempre quebrando o protocolo, né? Inicialmente, né, nós gostaríamos de agradecer, né, a participação do professor que está aqui em nossa cidade. E deixamos sempre o programa de portas abertas para que sempre que o senhor possa vir aqui na cidade, vai voltar, venha viu? Também aqui ao programa. Ele vai voltar, ele vai voltar. Excelente, muito obrigado. Obrigado, telespectador, obrigado, Joyce, obrigado, doutor Erval, pelo convite. Agradeço imensamente também ao reitor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, professor Fábio, ao reitor da Federal do Paraná, professor Ricardo Marcelo Fonseca. Professor Pedro Fernandes, né? Sem o qual, né, sem as quais não teria saído a visão de ambos fez o professor Pedro Fernandes, desculpa, não teria saído esse programa. Mas o que eu queria enfatizar antes da gente falar sobre o tema da economia do trabalho é o sentido e a necessidade de um programa interinstitucional que vai daqui a pouco, em menos de 3 ou 4 anos, estar colocando no mercado 30 doutores. As universidades têm carência, não é só aqui, tem carência dessa formação acadêmica aliada também à prática e aliada a uma característica específica que é o desenvolvimento regional. O desenvolvimento regional é um item fundamental
para os programas de pós-graduação, porque precisa ter sentido daquele tripé, o ensino, a pesquisa e a extensão. E a extensão, tão pouco valorizada nos últimos tempos, né, o programa que o governo federal está trazendo aí para mudanças nas universidades públicas exclui a extensão, e na contramão disso, o Estado e a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, do professor Pedro, ela acaba fazendo com que esse desenvolvimento regional aconteça com um programa de doutorado que tem aula em Natal e tem aula em Mossoró, mas também conta com alunos de outras cidades, de cidades do interior, de universidades privadas, gente do Ceará, gente do Caicó, gente de outros lugares que estão, da Paraíba, que vão divulgar o trabalho e vão ter a formação para formar pessoas. A gente não pode esquecer que um doutor em Direito não é simplesmente alguém qualificado para o exercício da profissão. Um doutor em Direito vira um professor importante, formador de opinião. No Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados Federais, semana passada o reitor da Federal do Paraná estava lá e ele usou uma frase que ficou muito marcante para nós. Ele disse assim: um professor de universidade pública forma opinião e tem opinião. Em tempos que dizem que a universidade pública está contaminada por pessoas de esquerda, ele responde o seguinte: a Universidade Federal e Estadual tem pessoas que pensam. E essa é a questão fundamental. Um doutor é responsável pelo futuro da cultura jurídica e do pensamento das gerações futuras. Nós formamos pessoas e isso é fundamental. Doutor Paulo. Eu disse, eu avisei. Doutor Paulo e doutor Erval, né, que são professores, doutor Humberto também que está aqui presente no nosso estúdio. Em nome do programa, ainda é mês de outubro, então, mês dos professores, gostaríamos de parabenizá-los, né, por esse importante ofício, né, realmente, minha mãe também, ela exerceu essa profissão muito tempo, e eu sempre tive esse exemplo em casa do quanto o professor, ele é dedicado, né, ele leva o trabalho para casa, ele trabalha fora da sala de aula, ele pensa nos seus alunos, então é muito importante a profissão, nós gostaríamos de parabenizá-los. E vamos fazer aqui um breve intervalo, que o nosso tempo está estourando. Mas nós voltaremos no segundo bloco do Cidadania, conversando com o Dr. Erval Sampaio e o Dr. Paulo Opusca. Não saia daí que o Cidadania volta já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Vem aí, Plataforma Mais Brasil. Mais transparente, mais integrado, mais inovador, mais simples, mais efetivo, mais Brasil. O que é? É uma plataforma web para transferência de recursos da União e acompanhamento de políticas públicas. O que muda? Agora, temos uma base única de gestão das transferências que garante as informações, mais integridade, mais transparência. Como fica o Siconv? Será incorporado à plataforma e permanecerá em seu ciclo de evolução como um módulo da Plataforma Mais Brasil. Conheça os aplicativos Plataforma Mais Brasil, Fiscalização Mais Brasil, Gestão Mais Brasil, Cidadão Mais Brasil. Os aplicativos servirão para que tanto os gestores estaduais e municipais como o cidadão possam fiscalizar programas, projetos e ferramentas de forma transparente.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Cidadania, hoje em edição especial, aqui gravando com a gente no estúdio Dr. Erval Sampaio e trazendo como convidado Dr. Paulo Opusca, que é professor, é advogado, como o professor Erval também aqui já apresentou, faz parte, é membro, né, do Sindicato dos Professores. Secretário-geral. Secretário-geral. Diminui e o posto do homem, pesquisador. Claro, pesquisador. Então, pode ir lá no currículo do homem, currículo vitae, você vai ver aí a extensão de toda a pesquisa e a própria extensão de todas as obras e de todos os trabalhos que o professor tem. Além de ser professor, né, no programa de doutorado interinstitucional entre a Federal do Paraná e a estadual aqui do Rio Grande do Norte, e também professor na própria Universidade Federal do Paraná, né, leciona Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, e esse é um dos nossos temas, né? Nós vamos aí falar um pouco sobre essa área do direito, a interligação, o que é que o direito do trabalho tem a ver com a economia do país? Vamos falar também, não é? É algo que o professor gosta muito de falar, da questão da justiça social, da cidadania. O professor tocou aí, e evidentemente ele não fez de propósito, porque esse tema está girando mesmo, essa questão dessa polarização radical, e me permita, professor, eu chamo de idiotice, né? Essa polarização esquerda-direita, essa coisa louca que tem também invadido as universidades, invadido todos os setores, né? E que tem enviesado, né, os pensamentos e tem feito com que a gente tenha que se posicionar ou para um lado ou para o outro, quando na realidade talvez o equilíbrio, a moderação seja o melhor caminho. E a gente vai falar um pouquinho justamente onde está esse possível equilíbrio, onde possa haver entre esse direito do trabalho, entre o desenvolvimento econômico e o lado da justiça social, o lado do respeito à cidadania, né? Não sei se é porque eu sempre gosto de trabalhar nessa ponderação, eu penso que o professor, evidentemente, pode contribuir muito. Mas, se Joyce me permitir, eu já vou lançar as primeiras reflexões para o professor. Se ele quiser, evidentemente, prosseguir suas colocações iniciais, eu sei que ele foi cortado de televisão, é assim, mas no segundo bloco nós já temos, evidentemente, mais tempo, que o senhor reproduzisse, professor, o que o senhor tem, não só nesse doutorado interinstitucional, nessa linha de desenvolvimento regional, claro que não só o senhor, né, diversos outros professores virão, já vieram 2, inclusive o coordenador do curso. O que vamos dizer assim, além, vamos dizer, dessa visão de desenvolvimento regional, qual talvez assim, a parte científica mais importante, talvez que esses doutores que ambas as universidades pensaram, não só na sua disciplina, mas de um modo geral, esse programa, ainda dentro do programa, pensa que esses doutores, para o desenvolvimento regional, precisam saber. Até pegando um pouquinho do final da sua aula de ontem, do saber poder, né? Se é que é possível isso, né? Muito boa pergunta e pertinente. Eu vou fazer em 2 partes a resposta. Uma primeira falando do trabalho e uma segunda respondendo objetivamente a tua pergunta. Toda a tecnologia do mundo, toda a reflexão a respeito do aprimoramento do próprio sistema econômico não conseguiu superar o trabalho. O trabalho humano ainda é o centro do desenvolvimento de qualquer nação. E uma nação pobre, um país pobre como é o Brasil, o trabalho precisa ser mais do que o centro, porque a população sem trabalho fenece na pobreza. Isso a gente sabe. A população sofre as consequências disso. A economia não conseguiu no mundo ser refletida e entender a superação da pobreza porque descarta a pobreza de um elemento necessário de uma análise econômica. Pegar os princípios econômicos das grandes nações e jogar para dentro de uma realidade como a brasileira talvez seja uma das coisas mais terríveis a ser feitas. Porque a realidade brasileira tem a necessidade de pensar o trabalho e a economia a partir das questões sociais. E aí vem esse ponto específico para a gente poder desenvolver. Os direitos fundamentais sociais, que a Constituição de 88 coloca, eu diria o seguinte, a Constituição de 88 é a síntese de todos os direitos alcançados na nossa sociedade brasileira. O que se fez até então
eram lutas importantes dos trabalhadores, das classes, das categorias, das empresas, dos ambientalistas, dos donos de fazenda, dos usineiros, dos plantadores. A síntese de todos os interesses foi nessa grande lei, na máxima chamada Constituição de 88, onde ali dentro apareceu todos os anseios. Para vocês terem uma ideia, foram mais de 20 mil reuniões para poder chegar no texto final da Constituição de 88. Nunca se participou tanto da construção dessa Constituição, né? Talvez o doutor Evaldo não se lembre, você com certeza não era nascida, mas o doutor Evaldo devia ser muito criança, como eu era também, mas eu lembro de já estar participando, e no colégio que eu estudava na época, isso aconteceu, de determinadas discussões que a Constituição trouxe. E inovou demais na legislação, na área ambiental, nos direitos coletivos, no direito do trabalho e nos direitos fundamentais que estão num lugar nas outras constituições e passam a ter o eixo fundamental de um protagonismo. Mas mais do que isso, os princípios do artigo 170, que é da ordem econômica, eles acabaram dirigindo, dando o Estado como um vetor da economia brasileira. Claro, posteriormente, nos governos Fernando Henrique e depois com algumas mudanças que acontecem com aquilo que a gente chama de Estado, a Constituição é modificada substancialmente por uma onda posterior, muito influenciada pelo neoliberalismo e pela própria globalização, e que traz para nós um modelo que na administração pública chamam de gestão e administração por resultado. E essa gestão e administração por resultado vão mudar a cara e aparece aí o Estado garantidor, o Estado regulador e um outro modelo de Estado desenvolvimentista, que é o Estado que hoje o direito econômico discute muito, né? Que é o Estado regulatório. Então veja, essa é a mudança que aparece a partir dali. Mesmo assim, a centralidade do trabalho não desaparece. E aí, entre 2002 e aí 2016 talvez, ou 2015, você teve um novo momento de um Estado social, uma preocupação com o desenvolvimento, a erradicação da pobreza e a mudança das características do direito econômico. É o momento em que o Brasil tem os maiores programas de transferência de renda, é o momento que o Brasil descobre o pré-sal, é o momento que o Brasil cria programas como foi o Bolsa Família, como foi o próprio Minha Casa Minha Vida, e joga a população que era pobre, numa determinada condição, para uma condição mínima de trabalhador consumidor. Isso é muito importante, porque um trabalhador consumidor é aquele que pode participar da economia com o produto dela e a transferência do seu salário para o consumo. E quando isso acontece, necessariamente terá desenvolvimento econômico e crescimento econômico. Os planejamentos dos governos é o que vai ser feito com isso. Para que caminho se vai? E aí eu respondo a sua pergunta. Se sabe o que vai ser feito com isso quando nas universidades públicas se tem a visão que quem vai dar o destino desse desenvolvimento são os professores das universidades públicas. São os cientistas que estão sendo formados para desenvolver a alta tecnologia, para desenvolver os direitos fundamentais sociais, para atender as carências da população, para atender as necessidades dos professores. Um professor de universidade pública forma professores da rede pública, forma professores para as crianças do ensino médio, forma professores para as crianças do ensino fundamental. Um professor da universidade pública que trabalha com o curso de pedagogia, ele vai formar as professoras que atendem as crianças da rede. Um professor de engenharia da universidade pública vai formar os engenheiros que vão fazer a construção civil e o desenvolvimento econômico. Os professores da universidade pública, nos programas de mestrado e doutorado, vão formar os administradores, os contadores, os profissionais do sistema de informação e outras agendas que a gente sabe que tem. Nas exatas. A universidade é fundamental para as licenciaturas. É ela que vai botar os matemáticos, os físicos, os químicos por aí. A universidade é fundamental para as agências de inovação. A universidade é fundamental para explicar e regular a questão da patente, ou seja, a propriedade material, industrial e intelectual. O direito autoral é a universidade que dá normalmente o caminho. As universidades públicas são responsáveis pelos hospitais universitários que hoje seguram as demandas mais complexas do combate às doenças e os trabalhos preventivos dos programas dos governos. Tem um detalhe que eu queria comentar, que não é o objeto da entrevista, mas que eu queria fazer um comentário. O mal do capitalismo contemporâneo hoje
são as doenças oriundas do trabalho. E as doenças do trabalho são, vamos dizer assim, o grande desafio do capitalismo contemporâneo. Porque as pessoas, dado o ritmo do avanço tecnológico e as inovações da tecnologia, estão ficando doentes. Seja fisicamente, com as estafas, com o estresse, com o que no passado foi a lei Dort, né? As doenças oriundas da questão da ergonomia, mas hoje as doenças do trabalho são as doenças psíquicas do trabalho. As pessoas estão enlouquecendo. E isso é preciso resgatar nos trabalhos de ponta. Então a disciplina que eu tenho 2 disciplinas no pós. Uma é economia e trabalho e a outra é doença psíquica. Existe uma síndrome que vocês já ouviram falar, que é a síndrome de burnout. Não é Bornô, o nome não é francês, as pessoas se confundem, dizem Bornô, é burnout, significa queimar-se por dentro, significa alguém com uma função, uma atividade complexa, de muita responsabilidade, começar a cometer erros propositais nessa função, como resposta do inconsciente que quer que o corpo pare de trabalhar. As pessoas enlouquecem porque o próprio inconsciente pede para o corpo parar, fazendo com que o corpo cometa situações que vão, por exemplo, causar no trabalho a sabotagem do próprio trabalho. Aí o senhor é juiz e o senhor percebe lá que o seu diretor de secretaria, o seu servidor principal, que cuidava das principais sentenças ou cuidava do principal trabalho que você tinha, começa a cometer equívocos que você diz, não é possível que essa pessoa perdeu um prazo, errou um documento, não me entregou um relatório, faltou 2 dias no serviço, acorda tarde, fica fora, não dorme, bebe, usa droga. O que aconteceu? Burnout. A pessoa está pedindo socorro e ela se manifesta sabotando a sua própria atividade profissional. E ela faz isso, professor, eu adorei esse tema, às vezes de forma inconsciente. Ela faz isso de forma inconsciente porque o burnout não deixa de ser uma ação do inconsciente. Aí a gente entra já num tema que me interessa bastante, que é a perspectiva da psicanálise para a doença do trabalho. E hoje, aproveitando a oportunidade, o objeto interessante daquilo que tem sido a ponta da minha pesquisa é de que forma o capitalismo se aproveita da produtividade do neurótico. Porque o neurótico é neurótico, ele quer entregar tudo de forma perfeita. E o capitalismo acha interessante. O capitalista adora o neurótico. Adora porque o neurótico vai aumentar a produtividade. Só que esse neurótico que aumenta a produtividade é o principal experimentador do burnout. Porque numa altura ele não aguenta mais. Não aguenta mais. Ou seja, ele é bom para o amigo e amiga de casa entender. Ele é bom até um dado momento. Ele vai ser intenso, ele vai ser produtivo, ele vai ser inclusive consumidor, né? Só que vai ter um momento que ele vai papocar, porque ninguém vai aguentar essa intensidade toda, né? E é provável que o tempo de vida profissional dessas pessoas seja curto também, né? Porque o corpo não aguenta muito tempo o mesmo ritmo. E infelizmente é uma realidade não só dentro do ambiente de trabalho, mas é uma realidade da própria sociedade, né? As pessoas estão cada vez mais adoecendo, o psíquico, o mental, o psicológico, então realmente é um tema bastante interessante. Não é à toa, né? Claro que a gente aqui teria que expandir, mas o professor entende muito, até porque ele não abordou, evidentemente, para a gente, porque ele não fugiria, por óbvio, né? A disciplina dele lá para nós, doutorandos do doutorado interinstitucional, trabalho e economia, mas chegou a dar umas, vamos dizer, umas pitadas dessa paixão dele, mas não é à toa que todo mundo sabe, isso aí talvez seja até vamos dizer, um sentimento popular, vamos usar essa expressão, que a doença do século é a depressão. Né? Todos nós sabemos que a doença psíquica é bem pior do que a doença física. E você imaginar que essa doença psíquica ela não ocorre dentro do trabalho, ou não é ocasionada pelo trabalho, ou essa visão que o professor traz, que o capitalismo e as suas diversas modalidades, a gente vai falar já do capitalismo, não se aproveita disso. Porque o capitalismo, pessoal, isso aí, não estou falando bem ou mal, estou retratando. O professor pode até dar a sua opinião ou quiser esticar essa ideia, mas o capitalismo, ele é, vamos dizer assim, pragmático.
ele vê as coisas acontecendo, ele molda o sistema e ele se aproveita. Se eu estiver errado, só me corrija. Ele se aproveita, para ser, que eu gosto de falar simples para o amigo e amiga de casa entender. Ele se aproveita. Então, quando ele vê algo que ele pode intensamente se aproveitar cada vez mais, ele pega. Então, como o professor disse, ele pega um neurótico, ele pega alguém que ele sabe que está adoecendo, mas aquilo está sendo eficiente para a atividade lucrativa dele, ele não está nem aí. Eu fui feliz nessa colocação, é isso mesmo? Só a única coisa que talvez eu te diria é que o neurótico somos todos nós. Não, isso aí eu também, isso aí eu concordo. Até porque nós não podemos dizer nem o que é normal. Né? O que é o normal hoje? O que é que nós podemos definir como normal? É verdade. Eu queria levantar um segundo ponto em cima daquilo que o doutor Erval está trazendo para nós. E dentro dessa professor discussão, Paulo, só lhe interrompendo. Vamos fazer um breve Conversa intervalo. mais que eu ou não? Diga aí. Vocês dois fazem uma boa dupla. Oi, professor, eu estou tentando de todo jeito. Eu estou tentando de todo jeito dizer que ele conversa mais que eu, mas parece que não tem jeito não, viu? A Joyce consegue não. Eu converso mais do que o senhor, né, professor? Mas nós voltaremos daqui a pouquinho ainda conversando aqui com o professor Paulo Opusque e também com o professor Erval Sampaio. Não sai daí, que a gente volta já. O desmatamento e o aquecimento global. A Amazônia Legal abrange 5.217.000 quilômetros quadrados. Dentro dela, caberiam todos os países da Europa Ocidental. A floresta abrange outros 8 países. 60% disso está no Brasil. A floresta tinha cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados no Brasil antes de começar a ser derrubada. Um Chile inteiro já foi desmatado, ou 19% da floresta original. No pior ano, 1995, uma área maior que Sergipe foi devastada. Desde 2005, porém, as taxas anuais de desmatamento vêm caindo, com operações do IBAMA e corte de financiamento para quem desmata. A menor foi em 2012, 4.600 quilômetros quadrados. Cada quilômetro quadrado de floresta derrubada lança no ar até 50.000 toneladas de gás carbônico, ou seja, o mesmo que 50.000 carros 1.0 rodando 20 quilômetros por dia. Esse gás do efeito estufa faz a atmosfera aprisionar mais calor e agrava o aquecimento global. A ONU quer impedir aquecimento acima de 2 graus Celsius, pois isso pode causar desastres como secas, ondas severas de calor e inundações. No gráfico de emissões brutas de gases estufa, o desmatamento foi perdendo importância perante os demais setores da economia, que aumentam rapidamente. Nos anos 90, o desmatamento representava 70% das emissões brasileiras. Hoje, essa fatia caiu para 35%, graças principalmente à queda no desmatamento da Amazônia. Se juntarmos a isso os 27% da agropecuária, os dois setores são responsáveis por 62% do total das emissões. Contudo, boa parte disso é responsabilidade só da pecuária. Somando o desmatamento para abrir pastagens, gases da digestão do gado e estrume, esse setor produz 49% de toda a poluição climática do Brasil. Nos piores anos de desmatamento, o país chegou a emitir mais de 2 bilhões de toneladas anuais. Em 2009, o governo prometeu cortar 1/3 daquilo que seriam as emissões uma década depois, uma redução de 3,1 para 2 bilhões de toneladas de CO2. A maior parte do corte viria de uma diminuição no desmate. Em 2009, o Brasil já estava emitindo menos que o limite proposto. Em 2013, o Brasil produziu 1,6 bilhão de toneladas. Para fazer uma comparação nos piores anos do desmatamento, o país poluiu como se cada brasileiro tivesse 12 carros rodando nas ruas. Em 2013, o mesmo que 8. Para a Cúpula do Clima de Paris, o Brasil promete, até 2030, zerar o desmatamento ilegal e recuperar 12 milhões de hectares de florestas devastadas. Mas não é possível saber ainda quanto de redução de emissões isso significaria.
Se a taxa de desmatamento continuar na média dos últimos 5 anos, a destruição da floresta amazônica lançaria ainda 500 milhões de toneladas de CO2 por ano na atmosfera. Atrás do volante, fiz um verdadeiro curso de Brasil. Aprendi que quando parece que a crise não tem jeito, o progresso volta com força. O governo federal criou o Programa Avançar, que retomou mais de 7.000 obras paradas. Agora, o Avançar Parceria está trazendo investimento privado para operar serviços públicos. Agora é avançar. E Avançar Parcerias. Governo Federal. Ordem e progresso. Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Hoje conversando com o Dr. Eval Sampaio e Dr. Paulo Opusca, que é professor do programa de doutorado interinstitucional entre as universidades Federal do Paraná e estadual aqui do Rio Grande do Norte. Bom, professor, a gente já falava, né, um pouco sobre direito do trabalho, um pouco sobre o capitalismo, e já pegando esse gancho, né, alguns autores, eles falam hoje em ultraliberalismo do direito do trabalho e até uberização, né? Uma alusão àquela plataforma digital Uber, né? O senhor acha que a tecnologia, essas mídias digitais, aplicativos, eles têm mudado ou têm prejudicado as relações de trabalho? Veja, são 3 aspectos, na verdade. O primeiro deles você não consegue barrar o avanço da tecnologia. Olha o problema. A tecnologia caminhou para isso. Por outro lado, a salvaguarda possível de limite é o direito. E a reforma trabalhista facilitou a perda de direito por conta da forma como ela foi feita. E eu diria para você que o pior efeito e a pior, vamos dizer assim, motivo pelo qual a reforma foi ruim é pelo fato dela não ter sido discutida. A reforma, ou qualquer reforma, precisa passar pelas discussões de base, porque aí nas discussões de base, aí eu vou usar uma expressão do próprio Lacan, na ausculta, as pessoas entendem por que as coisas devem ou não devem mudar. Sempre que você quer fazer uma mudança legislativa, ouça os interessados, as partes, as categorias, as comunidades, as realidades. Mesmo, professor, que você não críticas. queira nem mudar, mesmo que você, se eu estiver enganado, o senhor me corrija, porque o senhor também tem esse viés associativo e trabalha, mesmo que o legislador, num primeiro momento, não pretenda mudar nada, mas é importante que para que ele dê legitimidade ao processo, eu tenho conversado muito com alguns políticos, ele tem que auscultar, vamos usar essa expressão lacaniana. Ele é imprescindível. E aí o senhor faz essa crítica à reforma trabalhista que não houve. Ela teve uma aprovação muito rápida, ela teve um processo de uma discussão de 2 ou 3 que pensaram, colocando as pautas de apenas um lado. Esse é um problema, e ainda não ouvindo todo o lado que era o lado, por exemplo, empresarial, porque vários outros empresários sentem prejudicados. Ela é boa de um lado, mas ela não é boa do outro, porque não podemos esquecer que o empresariamento acontece em setores diferentes da economia. Então, em determinados setores não foi bom esse resultado. E qual é a consequência disso? Ou a legislação não pega, ou o Poder Judiciário, quando vai fazer a interpretação, faz uma interpretação que necessariamente não era aquela cujo efeito era o sentido da norma, era a vontade do legislador, se é que existe essa vontade do legislador e não a vontade real de quem é vamos dizer assim, o objeto final, né, de quem vai ser o destinatário dessa lei. Então a reforma acabou gerando, por exemplo, uma grande precarização dos direitos dos trabalhadores. O exemplo da nossa atividade profissional. A maioria das universidades privadas está mudando o contrato de trabalho para contrato intermitente. Contrato intermitente significa que os professores agora vão dar aula por módulo, vão dar aula num período, não vão mais ter a carteira assinada pelo tempo todo, vão ter problema com recolhimento de previdência, vão ter problema com o tempo de serviço e vão estar disponíveis para serem profissionais liberais que vendem a sua atividade, sua força de trabalho, mas não mais com a situação que pelo menos não tinha estabilidade, mas tinha uma possibilidade de empregabilidade com recolhimento de fundo de garantia, etc. e tal. Isso gera um empobrecimento da população.
O fundo de garantia serve para gastos grandes e permanentes. Por exemplo, as pessoas compravam casa própria com fundo de garantia. Se eu não tenho fundo de garantia para comprar casa própria, eu vou viver de aluguel. E aí, como eu vou viver de aluguel, eu não tenho possibilidade de formação de poupança. E um Estado que não tem formação de poupança, não tem dinheiro público de lastro para criar desenvolvimento. Esse é o grande erro. Numa economia sem fundo público, eu tenho uma economia fraca. E essa visão é uma visão de matriz keynesiana, com todas as críticas que esse teu comentário inicial traz, né? De que hoje o super desenvolvimento capitalista, ou a teoria neoclássica, ou ainda o neoliberalismo podem ter gerado aos novos modelos que estão aqui estabelecidos. De forma alguma eu não enxergo as mudanças que aparecem, mas a gente precisa levar em conta aquilo que eu disse no começo, a realidade brasileira. Porque falar de economia e de desenvolvimento sem levar em conta a realidade brasileira, sem conhecer a realidade brasileira, é cometer um erro que atrasa o projeto de nação para mais de 30 anos. Nós não estamos voltando a 10, 15 anos atrás. Nós estamos voltando a 30, a 40 anos atrás. E o ministro da Economia não está percebendo isso. Qual é o erro que ele comete quando ele faz essa escolha econômica? E eu não estou fazendo uma crítica sem fundamento e mais. Se for convidado para qualquer discussão, participo democraticamente de qualquer discussão que possa se ter a respeito. Mas eu tenho conhecimento suficiente para dizer que o ministro da Economia está cometendo um erro muito grande. E esse erro, quem vai sentir é a população média, pobre e miserável brasileira. Eu queria justamente, se Joyce tem algum contraponto, não é? Dentro dessa aula, a verdadeira aula que o professor trouxe, não é? Respondendo essa questão, como aí aliar, não é? Essas tecnologias, o uso dessas tecnologias que o professor foi logo respondendo de plano, que não tem como você ir contra elas, pelo contrário, você tem que adequá-las a essa nova realidade de trabalho, ou seja, você tem que tentar otimizá-las dentro do trabalho. Mas eu não sei se você tem um contraponto ou quer fazer um comentário. Eu queria que o professor, aí eu acho que o pessoal de casa vai adorar, e sem, evidentemente, polemizar, porque o professor não traz, pelo menos até então, mas se ele quiser, ele também pode ficar à vontade, mas eu não percebi em nenhum momento, pelo menos até agora, nenhum momento, nenhuma posição ideológica dele, nenhuma posição, vamos dizer até, politicando, não vou dizer, porque posição política é interessante. Eu mesmo me orgulho de dizer que eu tenho posições políticas, principalmente agora. Mas ele não ideologiza, ele não sai com politicagem ou politicando, né? Porque política é bom. Eu queria, professor, que o senhor apontasse cientificamente, com o conhecimento que o senhor tem, né? E o senhor já demonstrou aqui rapidamente, dentro dessa sua visão de economia que o senhor tem, ou melhor, essa visão que o senhor tem de direito econômico, porque o ministro Paulo Guedes também ele já demonstrou para a gente que ele também não é nenhum neófito, ele demonstrou isso. Mas parece-me, aí eu começo fazendo críticas a ele, aí eu e o senhor evidentemente pode continuá-las, ele parece que ele está muito adstrito, vamos dizer, ao suposto conhecimento dele. Eu não nego que ele o tem. Ele tem um conhecimento e, evidentemente, ele deve ter de economia. Eu não sei dimensionar a extensão do conhecimento dele. Talvez o senhor tenha muito mais do que eu. Mas eu me preocupo nesse lado que ele exagera de só querer analisar economicamente essa visão dele. Ou seja, ele é como se ele tivesse essa visão quadrada. Ele não consegue dar uma amplitude a essa visão, porque um ministro de Economia, se eu estiver enganado, o senhor me corrija, ele não pode, vamos dizer, agir pensando somente no lado econômico. Por exemplo, quando ele age economicamente, ele não pode, por exemplo, se descurar do lado social. Ele não pode porque a Constituição impõe limites a ele, por exemplo, no lado social. Por exemplo, tem diversos outros. Então eu queria que, a partir desse introito que eu fiz aqui pequeno, o senhor, se é o caso, apontasse aí possíveis erros
que o senhor vê na visão do ministro aí, nesse início aí de caminhada. Claro que ele está iniciando, mas também ele deve ter tido acertos também, porque ninguém vive só de erro. Eu queria que o senhor, evidentemente, apontasse. Eu não vou falar especificamente do ministro Paulo Guedes, porque eu quero fazer uma análise exatamente do fundo estrutural da tua pergunta, que é o seguinte: todo governo, para ter êxito, tem que ter um grande projeto que seja o seu vetor governamental. O planejamento nos ensinou isso. Não adianta 5 ou 6 ou 7 ou 20 ações se eu não disser qual vai ser o eixo fundamental do meu governo. E este governo não tem projeto. Está tentando resolver problemas das mais diversas ordens, dos diversos ministérios, mas não tem um caminho, um vetor, um apontamento que é fundamental para o serviço público e é estruturante para as empresas. A gente sabe muito bem que as empresas se projetam nos seus planejamentos estratégicos em cima das pautas que os governos estabelecem. Quando falta isso, eu gero um problema de imediato. Mas vamos lá, não vou falar de eventuais erros, mas vou dizer do que está dando choque entre a realidade brasileira e essas políticas do atual governo. O Brasil tinha avançado muito no desenvolvimento social, aliado a uma parte interessante do desenvolvimento econômico, que obviamente foi afetado pelas crises que aparecem a partir de 2006, 2007, 2008. O grande crash, que a gente pode chamar, das bolsas americanas a partir desse período, claro que tem efeitos sobre as economias mundiais. Não é só nos Estados Unidos. Ela vem para o Brasil porque o Brasil participa da economia americana no ferro. O Brasil participa da economia americana no açúcar. O Brasil participa da economia americana em diversas commodities. A gente sabe muito bem disso. Então, só nisso a gente já tem a nossa economia atrelada a essa economia americana. E isso sofre um efeito reverso. As escolhas que os governos fazem na relação com a China, as escolhas que o governo fez em relação à Rússia, as escolhas que o governo fez em relação à Índia e à África, os países que formam os BRICS são países que depois daquilo que a gente pode chamar de G4, não é isso? G5, o G20, que o Brasil faz parte, eles têm efeitos imediatos e colaterais nas mais diversas economias. O descuidar das políticas sociais tem um preço muito caro a longo prazo, porque as políticas sociais são caras, elas custam para os estados, elas custam para os governos. Você não cria um profissional da medicina, da engenharia do direito, um profissional da engenharia agrária ou um profissional da robótica de uma hora para outra. Eu, no mínimo, tenho um investimento de 5 anos sobre essa pessoa, sobre esse cidadão. E isso a economia faz parte a educação faz parte da ordem social. Se eu desatrelo e eu gero problemas aí, eu não tenho como ter a ilusão do desembaraço econômico não acontece. Porque num determinado momento eu não tenho como fazer um segundo giro dessa economia, porque eu não tenho tecnologia que é fundada por esse investimento a longo prazo. Todos os autores que falam sobre planejamento estratégico, eles fazem essa análise. A diferença entre a economia do imediato e a economia a longo prazo. E isso é fundamental para a gente entender quais são esses eixos aí. Veja, nós estamos tendo problemas nos principais pontos da ordem social. Nós estamos tendo problema ambiental, nós estamos tendo problema na área do trabalho, nós estamos tendo problema na área da tecnologia, nós estamos tendo problema com as universidades públicas, nós estamos tendo problema com os programas de assistência e nós estamos tendo problema com os programas da Previdência. Está aí a reforma da Previdência que acabou de ser aprovada. Se toda a nossa área social está sofrendo as consequências de uma ortodoxia oriunda do Ministério da Economia, o resultado para o Brasil é mais 30 anos para trás da fila do desenvolvimento do que já esteve, quase ponta de 5º país do mundo no passado. Então esse é um ponto que a gente tem que levantar e pensar. Como é que eu vou ter investimento para desenvolvimento social se as pessoas não consomem aquilo que a indústria produz para dentro e para fora? Tem que ter um equilíbrio, inclusive, de exportação e importação. A gente sabe disso. Então essas escolhas geram resultados complexos.
Eu não estou ainda entrando nem no mérito das privatizações, das necessidades da regulação, da abertura de mercado de determinados setores, não estou entrando na questão da eficiência, que seriam elementos que a gente podia também discutir. Infraestrutura, eficiência, desenvolvimento, privatização, isso a gente nem está falando ainda, porque existe modulação para tudo isso. A legislação apareceu, já tem experiências sendo colocadas, mas volto a dizer, o ponto da população pobre que não consegue superar a sua condição ainda é fundamental e tem que ser escolha e prioridade. Economia não é escolha economia não é uso de recurso escasso. Economia é escolha e elencar de prioridades que aparecem nas democracias nos planos de governo. Quando as pessoas registram o plano de governo para ser candidato a qualquer cargo do Poder Executivo, está lá a escolha que ela fará. E esta escolha é a estruturação do seu projeto para 4 no plano plurianual, não é isso? Nas leis de diretrizes orçamentárias ou na própria lei, o orçamento anual. E isso é a base de tudo isso. O Brasil só chegou onde chegou porque entre os anos 30 e o final dos anos 70 e começo dos 80, teve um grande projeto nacional de desenvolvimento, que inclui, inclusive, a ditadura militar. A gente não pode negar que a ditadura militar brasileira foi responsável por grandes projetos de desenvolvimento econômico. E não pode negar que o grande momento de, vamos dizer assim, alto desenvolvimento desse projeto de desenvolvimento social foi o governo exatamente antes da ditadura militar, onde aparecem as principais políticas sociais que o Brasil tem como eixo fundamental. Erros fatais, para terminar esse primeiro pedaço. Tirar a verba do CNPq, tirar a verba da CAPES, vamos dizer assim, desidratar as verbas de pesquisa e tecnologia, significa condenar o país à ignorância. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo, mas nós temos ainda um 4º bloco, vamos continuar aqui conversando com o professor Paulo Opusca, então não sai daí que a gente volta já. Profundo, O Ministério do Turismo adverte: muitas vezes a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece diante dos nossos olhos. Quem finge que não vê, vira cúmplice. Fique de olho e denuncie. Disque 100. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Vem aí, Plataforma Mais Brasil. Mais transparente, mais integrado, mais inovador, mais simples, mais efetivo, mais Brasil. O que é? É uma plataforma web para transferência de recursos da União e acompanhamento de políticas públicas. O que muda? Agora, temos uma base única de gestão das transferências que garante as informações, mais integridade, mais transparência. Como fica o Siconve? Será incorporado à plataforma e permanecerá em seu ciclo de evolução como um módulo da Plataforma Mais Brasil. Conheça os aplicativos Plataforma Mais Brasil, Fiscalização Mais Brasil, Gestão Mais Brasil, Cidadão Mais Brasil. Os aplicativos servirão para que tanto gestores estaduais e municipais como o cidadão possam fiscalizar programas, projetos e ferramentas de forma transparente. Estamos de volta com o último bloco do programa Cidadania. Hoje recebendo em edição especial o Dr. Erval Sampaio, que está aqui apresentando conosco e como convidado debatendo aqui e conversando, né, nos ensinando, né, Erval, o professor Paulo Opusca, que veio diretamente da Universidade Federal do Paraná. Bom, professor, falando um pouco então da reforma trabalhista, né, ela fez 2 anos agora em julho, foi sancionada em julho de 2017 e alguns defensores à época disseram que a reforma, a flexibilização das leis trabalhistas, elas poderiam
é elevar, né, o nível de contratação e acabar um pouco com esses índices de desemprego. Passados 2 anos da reforma, nós ainda temos cerca de 12 milhões de desempregados no Brasil, fora estatísticas dizem que são aqueles que já não procuram mais emprego. Então, e aí, a reforma conseguiu, então, ficou provado que a lei não cria empregos. Quais os pontos positivos e negativos da reforma, então? Um outro detalhe ainda, dependendo do tipo de pesquisa que vai te dar a metodologia para dizer o que é emprego, a gente aumenta esse volume para 15 milhões. Isso dependendo do tipo de critério, né? Você está falando de posto de trabalho, você está falando de emprego de carteira assinada, você está falando de atividade laboral, posto, o trabalho intermitente conta ou não conta para isso? Na verdade é assim, e passado 2 anos não se tem nenhuma possibilidade dessa mudança. Ao contrário, o mercado de trabalho está mais estagnado do que nunca, porque as mudanças da economia não aconteceram. Você não teve ainda um resultado que pudesse trazer esse boom. Não ficou fácil agora para as empresas. Olha que interessante. Veja um detalhe que a gente não para para pensar. Eu tenho uma loja, né, o exemplo, né? Tenho uma loja dentro de um shopping center e daí eu penso na seguinte lógica. Agora que eu posso mandar embora um trabalhador da minha loja, porque eu vou contratar 2 por salário menor ou por contrato intermitente, eu vou ter um lucro maior por conta da diminuição que vai ter no gasto em relação a esse posto de trabalho. Sabe o que acontece no shopping? O dono do shopping, a incorporadora do shopping, aumenta o aluguel da loja. E o valor que iria para o empresário que flexibilizou, não vai para ele. E ele vai pagar um aluguel maior. Olha como é que é o sistema. Porque o shopping já está ligado a uma cadeia, uma rede, que a própria economia vai estabelecer, no qual a ponta vai ter a absorção dessa mudança econômica da reforma. E não o classe média, que concordou com a reforma e que concordou com a mudança de governo que se dá entre o governo Dilma e o governo Temer. Esse sentiu a pressão. O que era para ser bom, teoricamente, analisando só esse viés mais pragmático, que seria bom em tese, né, esse acordado aí, essa possibilidade. Lá quem está na cúpula, quem efetivamente manda, quem realmente tem um controle, porque dentro desse exemplo que o professor citou, o amigo e amiga de casa vai perceber que quem tem um controle é o dono do shopping. É aquele conjunto de incorporadores lá que mandam e que vão justamente ali. Na hora que vê aquela margem no custo lá, ele vai dizer, peraí, essa margem é minha, meu amiguinho. Exatamente. Você trouxe agora, de forma simples, os exemplos fundamentais do que seria aquilo na economia que coloca o valor utilidade. Você deu o conceito aí disso. É este que vai ter. E esse classe média está sentindo que ele não tem mais poder de compra, que ele não consegue mais comprar o carro como ele comprava 10 anos atrás, que ele não consegue pagar aluguel, ele entrega a casa financiada para morar de aluguel, porque ele não consegue fazer a finalização do financiamento que ele tinha quando foi aprovado para o lugar que ele mudou. O trabalhador do Minha Casa Minha Vida também não consegue terminar a sua obra. Lembrem que no final do governo Dilma, a mudança que estava acontecendo dentro do Minha Casa Minha Vida era o Minha Casa Melhor. Os trabalhadores tinham acesso à compra de produtos da linha branca e mais as reformas para aumento da sua própria casa. Essas reformas não aconteceram, as compras do produto da linha branca não aconteceram, essa população virou miserável mais uma vez. Eu não estou nem entrando no mérito se o erro foi de um ou de outro, mas um projeto de não infraestrutura, de um ou de outro, gerou essa pobreza toda. Veja, tem um detalhe interessante sobre a economia americana, que é bom a gente também problematizar, né? A economia americana, nas áreas de planejamento, não tem governo com o tempo de um governo de mandato como o nosso. Quem está habilitado para planejamento fica 8 anos no planejamento. E um governo é obrigado a utilizar o planejamento do outro, de forma que eu não consigo, em planejamento, mudanças bruscas de um governo ao outro. Aquilo que a gente sempre vê no Brasil, que um prefeito inaugura uma obra, o outro vai lá e fecha, ou então muda e bota o nome dele, dizendo que aquela obra é diferente mesma, não acontece lá, porque o planejamento é estatal, não é governamental. Então ele tem um tempo para a sua execução, e aí a consequência é essa. Então veja, a reforma, ela teve até então consequências para a economia que foram bastante ruins. Professor, Joyce fez uma pergunta muito interessante aí,
E não é que eu vá retornar, na verdade não é um retorno. Eu vou trazer o outro lado da sua crítica, que eu particularmente gostei, sou muito fã, quando eu não gosto eu abro, evidentemente, o contraditório, todo mundo já me conhece e sabe como é meu estilo, mas eu queria trazer um contraponto numa linha que talvez seja imperioso que a gente também aborde. A necessidade da gente ajustar essa demanda pela justiça social, essa demanda pela realização de uma cidadania mais ampla, uma cidadania até que eu toquei no início do programa, e é o nome do nosso programa, uma cidadania não limitada a votar e ser votado, uma cidadania plena com realização de todos os direitos. O senhor tocou aí nos direitos e garantias fundamentais, né? Que eu gosto de dizer que é o coração do constitucionalismo contemporâneo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Como é que a gente realiza, na maior medida do possível, né? Principalmente esses direitos sociais, que aí é a sua área, como é que a gente realiza isso compatibilizando com as regras fiscais, orçamentárias e com a própria economia, porque a economia também, né, vamos dizer, a economia não no sentido mais capitalista, não mais no sentido que o senhor aqui deu um show pra gente aqui, demonstrando esse sistema, de certo modo, não vou nem dizer perverso, mas esse sistema que ele é assim, ninguém muda. Eu acho que o senhor nem criticou, o senhor mostrou como ele é. O senhor aqui não fez nem crítica, não adianta, ele é assim, né? Como é que a gente vai compatibilizar, ou a gente tem que realizar tudo isso e essa, vamos dizer, essa torneira aí, ela vai ficar aberta e a gente não vai respeitar aí essas regras fiscais, orçamentárias, e essa balança econômica aí mais para o lado, vamos dizer, administrativo, fiscal, que hoje nós sabemos que o Brasil padece, mas, por exemplo, eu não vou nem falar do Brasil, o nosso estado, se o senhor não conhece, aí eu vou trazer uma realidade, o nosso estado do Rio Grande do Norte, ele tem uma situação fiscal caótica. Eu não sei como é que está o Paraná, mas o Rio Grande do Norte, inclusive dentro dessas discussões previdenciárias, ele foi colocado corretamente, não há como negar, como um estado que já está quebrado, e ele, mais do que quebrado, ele está numa situação assim terrível, ele já está no fundo do poço, não tem mais nem o que ver de poço. Só para o senhor ter uma ideia, o governo já aporta, só na questão previdenciária, e outros problemas maiores sobre a linha macroeconômica, 150 milhões mês ele tira, vamos dizer, de um dinheiro que era para estar se investindo, vamos dizer, socialmente, e ele tira para realmente colocar dentro da Previdência e, por exemplo, zero investimento há muito tempo. Isso é uma situação, isso é inegável. Como é que a gente pode pensar aí em compatibilizar isso, se é que é possível, com a saída para esse tipo de, vamos dizer, de problema caótico que alguns estados vivem? Veja, aí eu te devolvo para você refletir sobre o resultado do que o governo faz com o gasto da Previdência. Essas pessoas que recebem as pensões ou as aposentadorias, elas não gastam. Esse dinheiro que é pago para as pessoas não permanece no bolso delas mais do que 2 dias, porque elas vão ao mercado e gastam. E olha o equívoco da reforma quando permitiu, há 7, 8 anos atrás, que as pessoas fizessem empréstimo no banco com o seu resultado de salário do INSS. Ou seja, o benefício do INSS era utilizado para empréstimo consignado nos bancos. E agora, com a reforma, como se paga isso, se o que está pagando isso é o dinheiro da própria Previdência? Ponto 2. As avós, os avós que recebem a Previdência, emprestam dinheiro para os filhos, emprestam dinheiro para os netos. Às vezes são os netos e filhos que gastam o dinheirinho da aposentadoria dos idosos. Essas pessoas que vivem disso gastam no dia a dia. Elas utilizam esse dinheiro para o desenvolvimento. Um país que tem gasto é um país que cresce. Então veja, essa é uma falácia você dizer que o Estado está quebrado porque paga, porque quando o trabalhador recebe, se ele poupasse,
Se a nossa prática brasileira fosse a de poupança que acontece na Alemanha, fazia sentido esse argumento. Mas não, o brasileiro gasta. Vou te dar um exemplo engraçado. Final do governo Temer, as escolhas que se faziam com o gasto do fundo de garantia. As pessoas vão fazer o quê? Vão raspar dinheiro de um ano para comprar sua casa. As pessoas vão comprar bens duráveis. As pessoas vão torrar o dinheiro. Ou mais, vão pagar as suas dívidas junto à Caixa Econômica. Não. Elas não pagaram as dívidas, continuaram endividadas, elas não compraram casa, elas não compraram bem durável, elas torraram o seu dinheiro. Ou seja, nenhum planejamento com o dinheiro liberado pelo Fundo de Garantia. Então note como, se o Estado não dirige a educação econômica da população, a população ainda não tem maturidade para dar o destino ao seu próprio dinheiro. Isso a gente vê no cotidiano brasileiro, então note o problema. E ainda assim, eu queria te trazer mais um elemento que é importante, que eu acho uma solução inteligente, que foi experimentada por um dos governadores da minha terra, lá, né, do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, que foi o professor Tasso Genro, da minha área, uma das maiores autoridades de direito do trabalho, que quando foi ministro da Educação criou o ProUni. O ProUni não era um programa de governo que tirava dinheiro da iniciativa privada. O ProUni era um programa de governo que fez renúncia fiscal, que chegava para o empresário e dizia: empresário, você deve imposto para nós. Abra vaga para trabalhadores, abra vaga para pessoas de classe baixa e faça com que eles estudem. E essa vai ser a sua contrapartida. O que eu acho que falta é coragem para o Brasil enfrentar o seu problema econômico na negociação, doutor Evaldo. Eu acho que um governo tem que sentar e conversar com todo mundo. Um governo tem que ir nas associações dos empresários. Um governo tem que participar sem medo das entidades sindicais. Tem que ouvir os trabalhadores. Tem que ouvir a sociedade civil organizada. Um dirigente de governo tem que ir nas favelas para entender quais são os problemas da população que tem necessidade básica. Tem que ir nas igrejas, tem que ouvir os pastores, porque os pastores e os padres, eles conhecem a realidade do povo. Tem que entender como é que se desenvolvem as atividades e as profissões. Tem que conversar com o taxista, tem que conversar com a dona de casa, tem que conversar com a empregada doméstica, tem que conversar com o motorista de ônibus. Essas pessoas são as que sabem as soluções das suas economias, porque elas vivem no Brasil desde que o Brasil é Brasil. E elas conseguem ainda, com tudo isso, serem felizes como não são felizes em lugar nenhum do mundo. Porque você olha para fora da nossa realidade brasileira, ou para a tua terra aqui, que é uma das terras mais bonitas que eu já vi, e vou falar uma coisa que talvez o povo de Natal fique chateado: essa cidade aqui, chamada Mossoró, é uma das cidades mais bonitas que eu já conheci, pela praia que tem e pela população que tem. Mas vou te dizer o que é a força dela: a força econômica que também ela produz. Eu não tinha visto a atividade dessa indústria hortifruti, como é a produção do melão aqui que vocês têm. Eu não conhecia as salinas que vocês têm para cá. Eu não sabia a força, claro, sabia a força da economia do petróleo, mas não sabia o que isso gerava para a prestação de serviço relacionado ao petróleo. Uma cidade que tem essa economia, uma cidade que tem várias universidades públicas como essa cidade tem, e cria um desenvolvimento de passagem entre 3 capitais, que na verdade é Fortaleza, é Natal, mas também está muito próximo de João Pessoa. E essa economia toda faz com que a gente possa ter estrategicamente diversos desenvolvimentos. Para superar pobreza, além da mão forte, não no sentido de violenta do Estado, mas a mão forte de confiança. Um governador, um prefeito ganha poder quando a população acredita nele, quando a população sabe que o que ele fará um desenvolvimento propriamente dito. E a confiança a partir da escuta. As pessoas precisam dizer, os governantes e o Estado precisam ouvir, e dessa oitiva nasce as políticas melhores. Porque ninguém é melhor do que o povo para dizer o que o povo precisa. Realmente fantástico, eu lhe disse, eu lhe avisei, tá aí. Show de bola. O nosso tempo está acabando, na verdade já esgotou. A conversa, na verdade, é a aula, né? Que o professor Paulo é fantástico, eu fico assim besta, eu fico assim encantado, né? Mas infelizmente o programa está chegando ao fim. Nós gostaríamos de agradecer ao professor Paulo, né? Como eu disse logo no início, sempre que estiver aqui na cidade, sinta-se à vontade para vir discutir outros temas também aqui no programa. Muito obrigado, Evaldo, obrigado telespectador pela paciência, por me entender e por me escutar. Obrigado. Foi um espetáculo, né, pessoal? Eu também fico feliz de poder retornar depois de tanto tempo aqui, estando nos estúdios da TV Câmara, né? Esse programa maravilhoso que nós criamos e que, graças a Deus, que ele continue ativo, que ele possa estar ativo por muito tempo, e a gente vai continuar
aí fazendo também essas gravações do nosso, né? Nosso Em Pauta aí. A gente vai continuar sempre com você no Cidadania, um programa para o cidadão e seus direitos. Volta na próxima quinta, nesse novo horário, sempre com essa dinâmica, com essa pegada. Valeu, pessoal!